Empresário. Estava assinando documentos digitais que sua noiva mais nova dizia ser coisa técnica, até que o neto da secretária demitida deixa uma pasta em seu carro, com um aviso: o senhor está assinando sua própria falência. Roberto, aos 58 anos, era um homem construído de poeira de cimento e palavra dada. Dono de uma rede de lojas de material de construção que se espalhara por várias regiões, ele ainda administrava seu império, como se fosse a pequena loja onde tudo começou. Sua sala não tinha computadores, tinha uma calculadora de mesa, daquelas de bobina de papel, e prateleiras cheias de agendas de capa de couro, uma para cada ano de negócio. Ele confiava no que podia tocar. Se um cliente pedia um desconto, Roberto anotava na agenda. Se um fornecedor prometia um preço, ele exigia o aperto, de mão. Minha palavra vale mais que tinta em papel, ele costumava dizer, orgulhoso. E para organizar todo esse papel, para ser sua memória e seu braço direito, existia Dona Marta. Marta estava com ele há 20 anos. Ela era sua secretária, mas na prática era a gerente de tudo. Aos 60 anos, ela conhecia cada contrato de gaveta, cada dívida antiga, cada cliente que precisava de um prazo maior. Se Roberto era o coração da empresa, Marta era o cérebro que mantinha tudo funcionando. Dona Marta, ele chamava pelo intercomunicador antigo. Aquele fornecedor de tubos ligou? O que me prometeu 10% de desconto no mês passado. Ligou sim, Dr. Roberto. A voz calma dela respondia. Mas o preço veio sem o desconto. Já mandei a nota de volta e disse que o senhor só paga o que foi combinado no aperto de mão. É por isso que a senhora é a melhor, ele ria. Essa harmonia foi quebrada pela chegada de Marina. Marina tinha 30 anos, era vibrante, cheia de energia e falava uma língua que Roberto não entendia, cheia de termos como otimização, fluxo de caixa digital e modernização de ativos. Ela era, segundo seu cartão de visitas, uma consultora de modernização. Roberto a conheceu em um jantar e ficou fascinado. Ela o fazia sentir-se jovem, e em menos de 6 meses, ela não era apenas sua consultora, mas também sua noiva. Amor, você não pode continuar administrando um império como se fosse uma vendinha de bairro, ela disse uma noite passando a mão pelo rosto cansado dele. Você vive enterrado em papel. Você precisa digitalizar tudo, facilitar sua vida. Mas funciona, minha querida, eu gosto do papel, ele argumentou. Funciona, mas é lento, é arcaico. E, ela hesitou com um sorriso doce, é caro. Eu estava olhando sua folha de pagamento. Essa sua secretária, a Marta, o salário dela é muito alto para o que ela faz. Roberto franziu a testa. Cara, a Marta, ela vale cada centavo. Ela é a lealdade em pessoa. Lealdade é fofo, Roberto, mas não paga as contas no mundo de hoje, Marina disse, sentando-se no colo dele. Ela é um gargalo. Ela é o passado. Ela arquiva papel. Um software faz isso por 1/10 do preço e não tira férias. Pense em nós. Você quer ficar preso nessa sala cheia de poeira até os 80 anos? Ou quer estar comigo em uma praia, assinando o que precisar pelo tablet? A imagem era poderosa. Ele, um homem de quase 60, provando que ainda estava no jogo, que podia acompanhar o ritmo dela. A semente estava plantada. Nos dias seguintes, Marina começou a apontar cada erro de Marta. Viu, amor? Ela demorou 2 horas para achar um contrato de 2019. Se estivesse na nuvem, eu acharia em 2 segundos. Ou, ela ainda usa uma máquina de escrever para preencher alguns formulários. É um absurdo. Finalmente, Roberto cedeu. Ele chamou Marta à sua sala. Pela primeira vez em 20 anos, ele pediu que ela fechasse a porta. Dona Marta, ele começou, sem conseguir olhá-la nos olhos. Ele mexia em um clipe de papel sobre a mesa. A senhora sabe que os tempos estão mudando. O mercado está mais rápido. Precisamos nos modernizar. Marta sentiu um frio no estômago. Ela viu o jeito que Marina a olhava há semanas. Sei sim, Dr. Roberto. O senhor quer que eu aprenda a mexer no computador novo? Eu posso fazer um curso. Não, Marta, não é isso, ele disse desconfortável. É que a Marina está trazendo uma equipe.
Vamos digitalizar tudo. E nesse sistema novo, a sua função, ela não existe mais. Ela é ultrapassada. Marta sentiu o chão sumir. 20 anos. Ela dedicou sua vida àquele lugar. O senhor está me dispensando? É uma reestruturação, Marta. Negócios. Vamos pagar seus direitos, claro. Ele engoliu em seco. A indenização mínima, conforme a lei. A mínima, ela repetiu, a voz embargada. Ela não pensava em si. Pensava em Pedro, seu neto de 24 anos. Um rapaz brilhante, recém-formado, em administração, mas que não conseguia uma vaga. Ela era o único sustento da casa. Aquele salário pagava o aluguel, a comida, as contas. Marta respirou fundo, recuperando a dignidade que sempre fora sua marca. Eu entendo, Dr. Roberto. Ela se levantou. Roberto finalmente a olhou, e o que viu foi uma profunda decepção. Marta, eu só quero dizer uma coisa, doutor. Ela o interrompeu, a voz firme. Eu trabalhei 20 anos com o senhor. Eu vi o senhor honrar negócios fechados em guardanapos, negócios que davam prejuízo, só para manter sua palavra. O senhor sempre foi um homem de palavra. E eu ainda sou, ele protestou. Será? Ela perguntou retoricamente. O senhor está trocando 20 anos de lealdade por promessas de tablet. Eu vou embora. Mas eu peço que o senhor tome cuidado. Cuidado com o quê? O senhor confia em papel porque o que está escrito, está escrito. O senhor pode tocar, pode ler. Essa moça, ela não é o que parece. Tenha cuidado com o que o senhor não pode ver. Tenha cuidado com o que a senhora sua noiva diz ser coisa técnica. Ela saiu e fechou a porta suavemente. Roberto ficou sozinho na sala, cercado por suas agendas de couro. Pela primeira vez, elas pareceram apenas papel velho. Naquela noite, Marta chegou em casa e encontrou Pedro debruçado sobre o computador antigo, enviando currículos. Vó, o que foi? A senhora chegou cedo, ele disse, sorrindo. O sorriso dele morreu ao ver os olhos vermelhos dela. O que aconteceu, vó? Ele me demitiu, meu filho, ela sussurrou e, finalmente, desabou no ombro do neto. Disse que eu sou ultrapassada. A noiva dele, ela me tirou de lá. Pedro a abraçou forte, o choque inicial dando lugar a uma raiva fria. Sua avó, a mulher mais honesta e trabalhadora que ele conhecia, descartada. Ele olhou para seu diploma de administração pendurado na parede. Ele sabia o que era modernização, e ele sabia que muitas vezes era só um nome bonito para outra coisa. Não se preocupe, vó, ele disse a voz dura. Nós vamos ficar bem. Eu vou arrumar um emprego. Mas o que eles fizeram com a senhora? O Dr. Roberto cometeu o maior erro da vida dele. A segunda-feira após a saída de Dona Marta, foi como se uma tempestade tivesse passado pela empresa. Roberto chegou e quase não reconheceu sua própria sala, onde antes havia pilhas de pastas e suas amadas agendas. Agora havia um monitor gigante e um teclado fino e brilhante. Cabos pretos corriam pelo chão, presos com fita adesiva. O cheiro de poeira e papel antigo fora substituído pelo cheiro de plástico novo e limpo. Ele se sentou na cadeira, sentindo-se um estranho em seu próprio trono. Bom dia, amor. A voz de Marina era pura energia. Ela entrou radiante e não estava sozinha. Atrás dela vinham dois jovens que Roberto nunca tinha visto. Um rapaz magro, de camisa social justa e um sorriso que não chegava aos olhos, e uma moça de óculos de armação escura que digitava em um tablet enquanto andava. Roberto, quero que conheça minha equipe de elite, disse Marina. Este é meu primo, Tiago. Ele é um gênio da logística digital. E esta é a Vanessa, minha melhor amiga. Ela é especialista em finanças e segurança de dados. Eles vão fazer a mágica acontecer. Prazer em conhecê-lo, Dr. Roberto, disse Vanessa, sem levantar os olhos do tablet. Estamos prontos para implementar o pipeline de integração. O back-end já está configurado. Só precisamos migrar os dados do seu mainframe antigo. Roberto piscou completamente perdido. O quê? Mainframe? Eu não tenho isso. Marina riu, um som doce que dissipou a tensão dele. Ela o abraçou por trás, apoiando o queixo no ombro dele. Coisa técnica, amor.
Eles só disseram que o sistema novo está pronto. Você vai adorar. Chega de papelada. Nos dias seguintes, a empresa virou de cabeça para baixo. Os funcionários antigos, acostumados ao método de Roberto, olhavam assustados para as novas telas. Tiago e Vanessa andavam pelos corredores com fones de ouvido, murmurando sobre protocolos e criptografia. O primeiro grande teste veio na sexta-feira. Era o dia de fechar os pagamentos da semana. Normalmente, Marta colocaria uma pilha de notas e cheques na mesa de Roberto. Ele conferiria uma por uma, assinando apenas o que sua memória e sua agenda confirmassem. Mas naquele dia, a mesa estava vazia. Marina, cadê os pagamentos? Ele perguntou. Aqui, amor, ela disse, apontando para o monitor gigante dele. Ela mexeu no mouse e uma tela se abriu. Era um documento digital, cheio de linhas pequenas que ele mal conseguia ler. Isso é o relatório de pagamento, ela explicou. Vanessa já conferiu tudo. O sistema é muito mais seguro. Ele cruza os dados com as notas fiscais de entrada, 0 erro. Mas eu não li, disse Roberto, sentindo uma pontada de ansiedade. Eu gosto de checar. Amor, são 500 linhas. Você vai demorar o dia todo, ela disse com uma paciência quase maternal. É o mesmo de sempre, só que agora é eletrônico. Olha, ela apontou para um canto da tela. É só clicar onde eu marquei esse X vermelho. É sua assinatura digital, é o futuro. Ele hesitou. Onde estava o peso da caneta? O cheiro da tinta? Ele olhou para o rosto dela, tão jovem, tão confiante. Ele queria confiar. Ele queria ser o homem moderno que ela via nele. Ele pegou o mouse e clicou no X. A caixa ficou verde. Pronto. Ela comemorou beijando o topo da cabeça dele. Viu? Rápido, seguro, em menos de 5 segundos. Agora vamos jantar, você merece. Você acabou de economizar 3 horas de trabalho. Roberto foi, mas enquanto caminhava para o carro, sentiu um vazio. Ele não fazia ideia do que tinha acabado de aprovar. Enquanto isso, a quilômetros dali, na casa de Dona Marta, a realidade era outra. O dinheiro da indenização mínima mal cobriria o aluguel do próximo mês. Pedro, seu neto, estava em uma caçada frenética por emprego. Ele tinha seu diploma de administração, mas nenhuma experiência. A culpa o consumia. Sua avó, que o sustentara a vida inteira, agora contava moedas para comprar o pão. Vó, isso é uma injustiça, ele disse, fechando o computador antigo após mais um dia de e-mails de rejeição. Calma, meu filho. O mundo dá voltas, ela disse. Mas Pedro via o cansaço nos olhos dela. Foi então que ele viu uma vaga. Assistente administrativo, na rede de lojas de Roberto. O salário era o piso da categoria, muito abaixo de sua formação. Vó, olha isso, ele disse, com um gosto amargo na boca. É um trabalho no almoxarifado. É quase um tapa na cara com meu diploma. Dona Marta se aproximou e leu a descrição. Humilhação é dever, Pedro, ela disse firme. Você precisa desse emprego. E, talvez, ela hesitou. Talvez seja bom ter alguém honesto lá dentro. Alguém com os olhos abertos. Pedro entendeu o que ela não disse. Ele se candidatou. Para sua surpresa, seu nome, o mesmo da avó demitida, não pareceu ser um problema. Ele foi chamado para uma entrevista na manhã seguinte. Eles precisam de gente rápido, pensou. A loja principal estava irreconhecível. A recepção de madeira escura dera lugar a um balcão branco, brilhante, que parecia uma loja de telefones. A nova recepcionista mal o olhou. Pedro, sente-se ali. Ela apontou para uma sala de reuniões com paredes de vidro. A gerente de finanças, Dona Vanessa, já vem. Pedro entrou na sala. Era um aquário. Ele via todo o novo escritório aberto e todos podiam vê-lo. Ele se sentiu exposto. Ele esperou 10 minutos, a ansiedade crescendo. Então, a porta do escritório principal se abriu e 3 pessoas entraram, rindo. Eram Marina, seu primo Tiago e Vanessa. Eles não o viram, ou se o viram, não deram importância ao rapaz que esperava na sala de vidro. Eles pegaram café e se sentaram em uma mesa redonda. Um brinde, disse Tiago, levantando seu copo de papel.
A primeira semana foi um sucesso. O sistema está rodando liso. Vanessa riu, ajeitando os óculos. Eu não acredito que foi tão fácil. Aquela função do X que você programou na tela foi genial, Marina. Ele clica sem nem ler o título do documento. Pedro congelou. O café na sala de espera tinha gosto de cinzas. Eles estavam falando de Roberto. Marina sorriu, olhando as próprias unhas. Eu avisei vocês. O velho assina tudo o que eu mando. PDF para ele é língua estrangeira. Ele acha que coisa técnica é o mesmo que confiável. Ele confia cegamente em mim. Ela se inclinou para frente, baixando a voz, mas Pedro ainda podia ouvi-la através do vidro fino. O que ele não sabe é que os relatórios de pagamento que ele assinou esta semana eram, na verdade, as primeiras alterações de procuração. Pequenas, claro, dando plenos poderes a Vanessa sobre as contas bancárias. O coração de Pedro batia tão forte que ele temia que pudessem ouvir. E o casamento? Perguntou Tiago. Já temos a data? Daqui a 2 meses, disse Marina, radiante. Estamos acelerando. Já conversei com o advogado. Comunhão total de bens. Ele acha que é romântico da minha parte querer dividir tudo com ele. Mal sabe ele. Ela riu, um som que gelou o sangue de Pedro. Assim que assinarmos o papel, continuou Marina, eu uso as procurações que ele está me dando dia após dia e transfiro tudo. Cada loja, cada terreno. Esse império de tijolo velho vai ser nosso e o melhor, vai ser tudo legal, assinado por ele. A porta da sala de vidro se abriu. Era a recepcionista. Pedro, a dona Vanessa vai te ver agora. Pedro se levantou. Suas pernas tremiam, mas seu rosto era uma máscara de calma. Ele sabia que sua vida tinha mudado. Ele precisava daquele emprego mais do que nunca. Ele precisava entrar. Pedro estava paralisado na sala de vidro. A voz de Marina ainda ecoava em sua cabeça. O velho assina tudo, transfiro tudo, vai ser nosso. O ódio que ele sentiu era tão forte que suas mãos começaram a tremer. A porta se abriu. Era Vanessa. Ela o olhou de cima a baixo com uma expressão de tédio. Você é o Pedro? Ela perguntou, lendo o nome dele em um tablet. Neto da Marta, certo? O nome dela, dito com tanto descaso, foi como um tapa. Sim, senhora, Pedro disse, forçando sua voz a sair calma. Curioso, ela disse sem emoção. Sua avó foi dispensada na semana passada. E você quer trabalhar aqui? Ela estava testando-o. Pedro respirou fundo. Ele precisava entrar. Senhora, com todo o respeito, o que aconteceu com minha avó foi entre ela e o doutor Roberto. Eu preciso de um emprego. Eu acabei de me formar em administração e preciso começar em algum lugar. Eu conheço o sistema de estoque antigo da empresa. Minha avó sempre comentava. Eu posso ser útil. Vanessa o analisou. Ele não parecia uma ameaça. Parecia desesperado. E pessoas desesperadas eram fáceis de controlar. A vaga é no almoxarifado, ela disse abruptamente. Salário mínimo é carregar caixa e conferir nota, muito abaixo do seu diploma. Começa amanhã às 7. Pegue os papéis na recepção. Ela se virou e saiu antes que ele pudesse agradecer. Não importava. Ele estava dentro. No dia seguinte, Pedro vestiu uma calça velha e uma camisa simples. O almoxarifado era o único lugar que a modernização de Marina não tinha tocado. Era quente, empoeirado e cheio de prateleiras que iam até o teto. O cheiro de cimento e madeira era o mesmo que Roberto amava. Seu trabalho era exatamente o que Vanessa disse: carregar caixas pesadas, varrer o chão e conferir as notas de papel que chegavam com os caminhões. Era um trabalho duro, que deixava seus músculos doendo no fim do dia. Mas Pedro não se importava. Ele mantinha a cabeça baixa e os ouvidos atentos. Os funcionários antigos do depósito, homens que trabalharam com Dona Marta por uma década, o reconheceram. Você é o neto da Martinha? Perguntou seu antenor, o operador de empilhadeira, durante o café. Rapaz, o que fizeram com ela foi uma sujeira. Essa moça nova, ela não é boa. Eu sei, seu antenor. Eu sei, disse Pedro em voz baixa. Se cuida, garoto, o homem mais velho avisou.
Essa gente nova não gosta de quem faz pergunta. Eles andam por aqui como se já fossem os donos. Pedro logo entendeu o que ele queria dizer. Seu trabalho no almoxarifado lhe dava uma desculpa perfeita para circular. Ele precisava levar as notas de entrega para o escritório principal, para serem digitalizadas. Isso lhe dava acesso. Ele começou a notar o padrão, a rotina. Todos os dias, no final da tarde, por volta das 5, Marina entrava na sala de Roberto. Ele observava da copa, fingindo encher sua garrafa de água. Roberto parecia exausto, esfregando os olhos enquanto olhava para o monitor gigante que ele claramente odiava. Amor, só mais uma coisinha antes de irmos. Pedro ouvia a voz melosa de Marina. Ele se posicionava perto da porta do escritório, fingindo conferir uma prancheta. Mas já, querida, mais um. A voz de Roberto era cansada. Eu não entendo metade dessas planilhas. São só os relatórios de rotina, amor, ela dizia, com uma paciência fingida. Consolidação de vendas. Coisa chata de sistema, eu já chequei tudo. Só preciso da sua aprovação. Clica no X vermelho, onde eu marquei. Pedro via o cursor do mouse se mover na tela gigante. Roberto hesitava por um segundo. Então, o clique. A caixa ficava verde. Pronto, viu? Rápido, ela comemorava. Agora vamos. Reservei aquele restaurante italiano que você gosta. Isso aconteceu na terça e na quarta e na quinta. Planilhas de rotina, relatórios de frete, atualização de sistema. Sempre um nome. Complicado. Sempre a mesma pressa. Sempre o mesmo clique no X. Pedro sabia que precisava ver o que havia naqueles documentos. A oportunidade veio na sexta-feira. A empresa estava fechando mais cedo para uma limpeza dos servidores, como Vanessa anunciou. O almoxarifado, no entanto, tinha que ficar aberto para receber uma entrega grande. Pedro se voluntariou para ficar até mais tarde. Às 7 da noite, a empresa estava um silêncio total. Apenas Pedro e o vigia noturno. O escritório principal estava escuro, exceto pela luz verde do novo servidor. O computador do almoxarifado era uma máquina velha que a equipe de Tiago tinha considerado lixo, mas que ainda estava conectada à rede para controlar o estoque. Pedro sentou-se em frente a ele. Ele era formado em administração, não em tecnologia, mas ele sabia o básico. Ele tentou acessar o servidor principal. Surpreendentemente, estava aberto. A arrogância deles era inacreditável. Eles estavam tão certos de que Roberto era ignorante em tecnologia que nem se preocuparam em trancar as portas dos fundos. Ele encontrou uma pasta. Documentos para assinatura RB. O coração de Pedro batia no peito. Ele abriu. Estava tudo lá. Dezenas de arquivos. Ele clicou no arquivo que Roberto assinou na quarta-feira. O nome era Relatório Frete Semanal.pdf. Seu estômago gelou. Não era um relatório de frete. O título era técnico, mas o texto era claro. Primeiro, adendo de alteração de procuração administrativa. O documento dava a Vanessa, a amiga de Marina, plenos poderes para movimentar e gerenciar todas as contas bancárias da empresa. Trêmulo, Pedro abriu o arquivo de quinta-feira. Atualização. Sistema cadastro.pdf. Era pior. Era uma alteração no contrato social da empresa, indicando Tiago, o primo, como sócio minoritário com um poder de voto desproporcional. E o de hoje, o que ele assinou há poucas horas? Consolidação, vendas, março.pdf. Pedro abriu e sentiu vontade de vomitar. Era uma autorização de transferência de ativo imobilizado. Roberto tinha acabado de dar a Marina o poder de vender 2 dos armazéns da empresa. Era um golpe frio, calculado, digital. Cada clique no X era uma facada nas costas. Roberto não estava sendo roubado. Ele estava entregando sua empresa de bandeja, acreditando que estava apenas aprovando coisas técnicas. Pedro ouviu um barulho. Alguém estava voltando. Ele rapidamente fechou as pastas e desligou o monitor. Era Roberto. Ele tinha esquecido sua famosa agenda de papel antiga. Ele entrou no escritório escuro, pegou o caderno de couro na gaveta e suspirou parecendo um homem derrotado. Pedro, o que faz aqui tão tarde?
Roberto perguntou, surpreso. Era a chance. Agora ou nunca. Doutor Roberto, Pedro disse a urgência em sua voz. O senhor precisa me escutar. O senhor não pode mais assinar nada que a dona Marina colocar na sua frente. Roberto franziu a testa, ofendido. Do que você está falando, rapaz? É o neto da Marta, não é? Isso é algum tipo de retaliação pela sua avó? Não, de forma alguma. Pedro disse desesperado. O senhor está assinando procurações, doutor, transferências. O senhor está dando a eles a sua empresa. Os relatórios de rotina são mentiras. Roberto balançou a cabeça, a decepção em seu rosto. Eu esperava mais de você, Pedro. Achei que você fosse como sua avó. Mas você é só um garoto rancoroso. A Marina está me ajudando. Ela está me modernizando. Eu confio nela. Mas ela está mentindo, Pedro quase gritou. Eu vi os documentos. Chega, Roberto disse a voz firme. Eu não vou ouvir calúnias sobre minha noiva. Considere isso seu primeiro e último aviso. Volte ao seu trabalho. Roberto se virou e saiu, segurando sua agenda de papel como um escudo. Pedro ficou sozinho no escuro. Ele falhou. Roberto não acreditou. Ele estava tão cego pelo amor por Marina, ou talvez tão intimidado pela tecnologia, que não conseguia ver a verdade. As palavras de sua avó voltaram a ele. O Senhor confia em papel, porque o que está escrito, está escrito. O Senhor pode tocar, pode ler. Foi quando Pedro entendeu. Roberto não acreditaria em palavras ditas no escuro. Ele não acreditaria em arquivos digitais. Ele só acreditaria em uma coisa. Pedro voltou ao computador do almoxarifado. Ele procurou nos fundos do depósito até encontrar uma impressora antiga, coberta de poeira. Ele a limpou e a conectou. Ele precisaria de muitas resmas de papel. Se Roberto só confiava no que podia tocar, Pedro faria ele tocar no golpe. Roberto saiu do almoxarifado e deixou Pedro sozinho na escuridão, as palavras dele ecoando no ar. Volte ao seu trabalho. Pedro sentou-se em um saco de argamassa, o cheiro de poeira enchendo seus pulmões. A derrota era amarga. Ele tinha falhado. Roberto estava tão cego pela confiança em Marina que o via como um garoto rancoroso. A raiva inicial de Pedro deu lugar a um sentimento frio de preocupação. Ele pensou em sua avó, humilhada e descartada. A raiva voltou. Sim, ele queria justiça por ela. Mas então ele pensou em algo mais. Ele lembrou de uma conversa que ouviu por acaso, 2 dias antes, perto da máquina de café. Tiago e Vanessa riam. O plano B é ótimo, Marina, Tiago disse. Depois que as transferências estiverem concluídas, a gente começa a reestruturação de verdade. Sim, Vanessa concordou. Tem uns 50 funcionários aqui que são da época do papel. Todos muito caros. Peso morto. Vamos cortar todos eles. O antenor da empilhadeira, aquela senhora da limpeza. Todos. 50 funcionários. 50 famílias. Homens e mulheres que, como sua avó, dedicaram suas vidas àquela empresa. Pedro se levantou. Isso não era mais sobre sua avó. Era sobre salvar o legado de um homem bom que estava sendo enganado. Roberto não era mau. Ele era ignorante da armadilha em que estava caindo. A raiva de Pedro se transformou em foco. Ele olhou para a impressora empoeirada no canto. As palavras de sua avó soaram como um sino. O Senhor confia em papel porque o que está escrito está escrito. O Senhor pode tocar. Roberto não acreditava em palavras faladas no escuro por um funcionário do almoxarifado. Ele não entendia os arquivos digitais. Ele só acreditaria em uma coisa. Pedro começou a trabalhar. A impressora antiga era barulhenta, seus gemidos ecoando pelo depósito silencioso. Ele rezava para que o vigia noturno não viesse investigar. Ele encontrou 3 resmas de papel em um armário de metal. Ele precisaria de mais. Ele voltou ao computador e abriu a pasta Documentos para Assinatura RB. Ele começou a imprimir. Tudo. Página após página, a fraude se materializava. A tinta preta formava palavras que ele sabia que Roberto nunca tinha lido. Procuração administrativa. Adendo de alteração de contrato social. Autorização de transferência de ativo imobilizado. Ele trabalhou por horas.
A pilha de papel crescia em sua mesa. Quando o sol começou a ameaçar nascer, ele tinha quase 500 páginas, mas ele sabia que isso não era suficiente. Se ele entregasse apenas aquilo, Roberto se sentiria intimidado pelo volume de termos legais. Ele precisava traduzir. Pedro correu para a pequena sala de controle do estoque. Ele vasculhou as gavetas e encontrou o que precisava. Um marca-texto, amarelo, daqueles que sua avó adorava usar, e canetas vermelhas. Ele se sentou no chão e começou o trabalho meticuloso. Ele não era advogado, mas seu curso de administração o ensinara a ler contratos. Ele sublinhava as cláusulas perigosas, e em folhas de caderno que ele grampeava ao lado de cada documento, ele escrevia em letras maiúsculas, em linguagem simples e direta. No vídeo, documento que Marina chamou de relatório de frete, Pedro destacou a cláusula de transferência de imóveis e escreveu: "Isto aqui diz que a Marina pode vender seus galpões e depósitos. Não é um relatório." No relatório de pagamento que dava plenos poderes a Vanessa, ele escreveu: "Aqui o senhor dá a senha do seu banco para a amiga dela. Ela pode tirar todo o dinheiro da empresa sozinha." No adendo de sistema, que incluía Tiago como sócio, ele foi ainda mais claro: "Aqui o senhor dá parte da sua empresa para o primo dela. Ele passa a mandar junto com o senhor." Ele fez isso com cada arquivo. Cada assinatura digital que Roberto deu estava agora ligada a uma explicação em papel. Ele colocou tudo em uma pasta de arquivo morto, grande e grossa. Às 6 da manhã, exausto, mas sentindo-se estranhamente em paz, Pedro tinha um plano. Ele sabia que Roberto chegava antes de todos. Ele também sabia que Roberto usava um dos carros mais simples da frota da empresa para visitar as lojas, um sedã escuro. Ele pegou a pasta pesada e foi até o estacionamento interno. Como funcionário do almoxarifado, ele tinha acesso. O carro estava lá, trancado. Pedro olhou para a guarita. O vigia da manhã, seu Zé, estava tomando café. "Seu Zé, bom dia", disse Pedro, tentando parecer casual. "O doutor Roberto me pediu ontem para deixar o roteiro das entregas de hoje no carro dele, mas esqueci. O senhor pode abrir para mim? É urgente." Seu Zé, que conhecia Pedro como o neto de Marta, um bom menino, sorriu. "Claro, garoto, mas seja rápido. Ele não gosta que mexam nas coisas dele." O vigia apertou um botão e o carro destravou. Pedro abriu a porta do motorista. Colocou a pasta grossa no banco do passageiro, bem visível. Ele pegou um bloco de notas do porta-luvas e escreveu apenas 6 palavras. "De alguém que respeita homens de palavra." Ele deixou o bilhete em cima da pasta e fechou a porta. Roberto chegou às 7 como sempre. Sua noite foi péssima. A acusação de Pedro, por mais que ele tentasse negar, o incomodou. Ele disse a si mesmo que o rapaz era rancoroso, mas a imagem do rosto honesto e desesperado do neto de Marta o assombrou. Ele entrou em sua sala. Marina já estava lá usando o computador dele. "Bom dia, amor", ela disse radiante. "Estou só adiantando umas coisas. Tenho uma nova. Consolidação para você assinar. É rapidinho." "Agora não, Marina. Eu tenho que visitar a obra da Zona Sul", ele disse, mais seco do que pretendia. Ele pegou sua pasta de couro e foi para o estacionamento. Abriu o sedã escuro e parou. No banco ao lado, uma pasta de arquivo morto. Em cima, um bilhete. Ele reconheceu sua própria frase, de alguém que respeita homens de palavra. Seu coração começou a bater de forma estranha. Ele se sentou no carro e abriu a pasta. A primeira coisa que viu foi o marca-texto amarelo e a caligrafia grande, em caneta vermelha. "Isto aqui não é um relatório de frete." Ele folheou. Página após página, o sangue sumiu de seu rosto. Ele via as cópias das telas que Marina lhe mostrava, e ao lado, a tradução do golpe. O que sua noiva chamava de coisa técnica estava ali, em português, claro. Vender, transferir, plenos poderes, sócio administrador. Ele lembrou da voz dela todos os dias. "Só clica no X, amor. É rotina. Eu já chequei." Roberto sentiu o ar faltar. As mãos que apertaram tantos negócios tremiam, incapazes de segurar os papéis. Ele não estava sendo modernizado. Ele estava sendo roubado. E ele estava ajudando.
Ele estava sendo feito de idiota. Ele olhou para a pilha de papel, o trabalho meticuloso, as anotações simples. Era um mapa de sua própria falência. O garoto rancoroso não estava mentindo. Ele estava tentando salvá-lo. Roberto fechou a pasta. Ele não sentia raiva, sentia uma vergonha profunda e um frio na espinha. Ele estava cego. Ele olhou para o bilhete. Homens de palavra. Ele precisava de ajuda. Ele precisava de alguém que entendesse de papel, mas que também entendesse de lealdade. Alguém que ele havia traído. Ele ligou o carro, mas não foi para a obra. Ele dirigiu para o bairro antigo, o único endereço além do seu que ele sabia de cor. Ele precisava ver Marta. Roberto dirigiu por 20 minutos, o carro funcionando no automático, suas mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. A pasta de papéis, aquele monumento à sua própria estupidez, estava no banco ao lado. Ele não dirigiu para a empresa. Ele dirigiu para o bairro simples onde Dona Marta morava. Ele estacionou em frente à casa pequena, de muro baixo e portão de ferro. Ele ficou dentro do carro por 1 minuto inteiro. O que ele diria? Eu fui um idiota. Você tinha razão. Era o homem mais difícil que ele já teve que encarar. Seu próprio orgulho ferido. Ele pegou a pasta pesada e saiu do carro. Ele bateu no portão. Ouviu o som de passos e em seguida o rangido. Marta abriu o portão e parou. Seus olhos se arregalaram, não de surpresa, mas de uma profunda e triste compreensão. Ela viu o homem à sua frente, não como o chefe poderoso, mas como alguém que parecia ter envelhecido 10 anos em 1 semana. Ela olhou para a pasta de arquivo morto que ele segurava. Dona Marta, ele começou, a voz grossa, embargada. Ele não conseguiu terminar. Ele apenas estendeu a pasta. A senhora tinha razão, sobre tudo. Marta olhou para ele, depois para a pasta, e então abriu o portão. Entre, Dr. Roberto. O café está quase pronto. Ele a seguiu para dentro. A casa era simples, impecavelmente limpa. Cheirava a café e bolo de fubá. Era um cheiro de honestidade. Ele se sentou à pequena mesa da cozinha, colocando a pasta sobre a toalha de plástico, sentindo-se um monstro por manchar aquela simplicidade com sua sujeira. Eu não sei o que fazer, ele sussurrou abrindo a pasta. Eu não entendo metade disso. Eu cliquei. Como um tolo. Vó, está tudo bem? Pedro saiu do quarto dos fundos. Ele estava de pijama, o cabelo despenteado. Ele parou abruptamente ao ver Roberto sentado à sua mesa. A confusão em seu rosto rapidamente deu lugar a uma raiva fria. O que o senhor está fazendo aqui? Pedro perguntou a voz dura. Veio demitir minha avó de novo? Ou veio nos despejar? Pedro, por favor, Marta começou. Não, vó. Ele não tem o direito de estar aqui. Depois do que ele fez... Roberto se levantou. Ele olhou para o rapaz. O garoto rancoroso. Ele estendeu a mão para a pasta. Foi você, Roberto disse. Não era uma pergunta. O bilhete, a impressora, as anotações. Você tentou me avisar ontem. E eu chamei você de rancoroso. Ele olhou para Marta e depois de volta para Pedro. A vergonha o dominava. Eu não mereço a ajuda de vocês, disse Roberto, a voz falhando. Eu sei disso. Eu joguei fora 20 anos de lealdade por nada. Pela promessa de um tablet numa praia. Ele olhou para Marta. Dona Marta, o que eu fiz com a senhora não tem perdão. Eu entendo se me mandarem embora. Pedro estava pronto para fazer exatamente isso. Ele abriu a boca para dizer a Roberto para pegar sua pasta e sumir. Pedro, disse Marta em voz baixa. Pedro olhou para a avó. Ela não parecia brava, parecia séria. Sente-se, meu filho, ela ordenou, e para Roberto. O senhor também, doutor. Os 2 homens, o jovem furioso e o velho derrotado, obedeceram. Marta serviu 3 xícaras de café. Ela se sentou. Pedro, ela disse, olhando nos olhos do neto. O doutor Roberto errou. Ele errou feio. Ele trocou o certo pelo duvidoso e ele me machucou. Muito.
Roberto baixou os olhos para a xícara. Mas, continuou Marta, eu trabalhei com esse homem por 20 anos. Eu vi ele perdoar dívidas de funcionário doente. Eu vi ele manter o emprego de gente que errou. O Dr. Roberto não é um homem mau. Ele é um homem honesto que foi enganado por gente esperta. Ele foi vaidoso e agora está pagando o preço. Ela olhou para Roberto. Não é só sobre o senhor, doutor. É sobre o seu antenor na empilhadeira. É sobre a Maria da limpeza. Se aquela moça tomar a empresa, ela vai jogar 50 famílias na rua. O senhor construiu aquilo. O senhor vai deixar ela destruir? Roberto levantou a cabeça. Havia uma nova luz em seus olhos. Não era mais vergonha. Era determinação. Não, ele disse, a voz firme. Eu não vou. Ele se virou para Pedro. Eu não sei como. Eu não entendo essa feitiçaria digital, mas eu não vou deixar. Pedro olhou para a avó, que assentiu levemente. O rapaz suspirou, a raiva se dissipando, dando lugar ao administrador treinado que ele era. Tudo bem, disse Pedro, puxando a pasta para si. Formamos uma aliança. Mas se vamos fazer isso, o senhor tem que parar de pensar como um homem do passado e começar a usar a cabeça. Roberto estava pronto. Me diga o que fazer. Por uma hora a mesa da cozinha se tornou um quartel-general. Pedro explicou. Senhor Roberto, disse Pedro, pegando uma folha de papel. O senhor está confuso porque acha que assinou um documento, mas na verdade assinou outro, certo? Exato. Ela me mostrava uma planilha de frete. Pense assim, disse Pedro, pegando uma caneta. É como se ela lhe desse esse contrato, de frete para assinar. Ele apontou para o papel. Mas por baixo ela colocou um papel carbono. E debaixo do carbono tem outro contrato, um de transferência de bens. A sua assinatura digital, aquele X vermelho, é o papel carbono. Ela atravessa o documento falso que o senhor vê na tela e assina legalmente o documento verdadeiro que o senhor não vê, mas que está escondido no sistema. A metáfora do papel carbono atingiu Roberto como um raio. Ele finalmente entendeu. O digital era apenas uma versão mais rápida de um golpe antigo. Sua vergonha se transformou em uma fúria fria. Aquela... Ele bateu o punho na mesa. Eles me fizeram de idiota. Sim, fizeram, disse Pedro sem rodeios. Mas agora temos um problema. Marina e a equipe dela controlam todos os arquivos digitais. Eles podem apagar tudo se desconfiarem. Então como vamos provar? Perguntou Roberto. Minha palavra contra a dela? Ela vai dizer que eu sou um velho caduco que não entende de computador, e ela estaria certa. Não, disse Pedro, um pequeno sorriso surgindo. Nós não precisamos dos arquivos deles. Nós vamos conseguir os nossos. Como? Senhor Roberto, qual é a maior arma que temos? Pedro perguntou. Roberto pensou. O papel que você imprimiu? Não. É o que ela pensa do senhor. A maior arma que temos é que Marina, Tiago e Vanessa têm certeza absoluta de que o senhor é um idiota, que não sabe nem ligar um computador. E o senhor vai usar isso contra eles. Pedro se inclinou para a frente. O senhor vai voltar para a empresa. Vai agir normalmente. Vai ser o velho cansado e confuso de sempre. Mas hoje à noite o senhor vai fazer algo diferente. Pedro pegou seu próprio celular. O senhor ainda tem aquele seu celular antigo? Aquele que a Marina disse que era um tijolo? Sim, guardo na gaveta da mesa, disse Roberto. Ótimo, é perfeito, não chama a atenção, disse Pedro. Eu vou instalar um aplicativo simples de gravação de voz nele. Hoje à noite, o senhor vai para casa, vai dizer à Marina que está com dor de cabeça por causa de tanto número, que vai tomar um remédio e dormir cedo. E então, disse Pedro, o senhor vai ligar o gravador e deixar o celular na sua mesa de cabeceira virado para baixo. Ela acha que o senhor está dormindo. O que ela vai fazer? Ela vai ligar para os cúmplices dela, o Tiago e a Vanessa, para rir do velho. Ela vai comemorar as assinaturas de hoje. Ela vai contar o plano. Isso é legal? Perguntou Roberto. É a sua casa. É o seu quarto. É o seu celular, explicou Pedro. O senhor só está gravando o que acontece na sua própria propriedade. É a prova que precisamos. Deixe ela se gabar da fraude. Deixe ela confessar.
Roberto olhou para Marta, que assentiu. O papel é honesto, doutor, mas às vezes, para pegar quem mente, você precisa usar as ferramentas deles. Roberto pegou a pasta. Ele não era mais o homem derrotado que entrou naquela casa. Ele era o homem de palavra. E sua palavra agora era uma justiça. Eu vou fazer, ele disse. 2 semanas depois, o salão de eventos principal da empresa, que ficava no andar de cima da loja matriz, estava irreconhecível. Onde antes ficavam paletes de cimento e mostruários de piso, agora havia mesas redondas com toalhas de linho, lustres de cristal alugados e um buffet sofisticado. Marina tinha insistido naquilo. Amor, uma festa de noivado é uma declaração, ela disse. Precisamos mostrar aos seus sócios e clientes que estamos entrando em uma nova era, uma era moderna, de sucesso. E ali estavam eles, 200 convidados, a elite da indústria da construção, banqueiros, investidores e os funcionários de alto escalão. Todos bebendo champanhe e elogiando a visão de Marina. Ela estava radiante, usava um vestido caro que brilhava sob as luzes. Ela segurava a mão de Roberto, tratando-o como um rei ou talvez como um troféu. Roberto, por sua vez, estava calmo. Seu terno era o mesmo de sempre, bem cortado, mas simples. Ele sorria, apertava as mãos e agradecia os parabéns. Marina não notou que Dona Marta havia chegado discretamente pela porta dos fundos, nem que Pedro, usando um terno pela primeira vez, coordenava silenciosamente uma equipe de garçons que não estavam servindo comida. No auge da festa, Marina pegou uma taça e bateu levemente nela com um talher. A música parou. Queridos amigos, ela disse, a voz cheia de emoção fingida. Obrigada por virem celebrar a nós, celebrar o futuro. Eu estou tão feliz por me juntar a este homem incrível. Ela beijou o rosto de Roberto. E por ajudá-lo a trazer este império para o século XXI. Houve aplausos. Roberto pegou o microfone da mão dela. Obrigado, Marina, ele disse, a voz firme ecoando pelo salão. Ela tem razão. Eu tenho muito a agradecer à minha noiva. Ela me ensinou muito sobre modernização. Marina sorriu, achando que era o início de uma declaração de amor. Ela me ensinou sobre como as coisas podem parecer uma coisa, ele continuou, e ser outra, completamente diferente. Ela me ensinou sobre coisa técnica e assinaturas digitais. O sorriso de Marina vacilou. Ela sentiu uma mudança no tom dele. Mas hoje, disse Roberto, olhando para os convidados, eu percebi que a Marina me ensinou a lição mais importante de todas, que não importa o quão moderno você seja, o que realmente importa, o que constrói um império não mudou, honestidade e transparência. Alguns convidados aplaudiram, confusos. E, em nome da transparência, Roberto fez um sinal. Eu gostaria de apresentar meu novo assistente executivo, o Sr. Pedro. Pedro deu um passo à frente. O queixo de Tiago e Vanessa, que estavam perto do buffet, caiu. Eles reconheceram o garoto do almoxarifado. Pedro, por favor, disse Roberto. Pedro e a equipe de garçons começaram a se mover. Eles não estavam servindo bebidas. Eles estavam distribuindo pastas. Pastas de arquivo, de papelão simples. Uma para cada mesa. O que é isso, Roberto? Que brincadeira é essa? Marina riu, nervosa. Não é brincadeira, querida. É o que eu sempre preferi. É papel, disse. Roberto. Por favor, senhores, podem abrir. É uma pequena apresentação sobre a modernização da minha empresa. Os convidados abriram as pastas. O que viram não eram gráficos de vendas. Eram cópias, lado a lado. De um lado, o documento falso que Marina mostrava na tela, relatório de frete. Do outro, o documento real que ele assinou, transferência de imóvel. Tudo, destacado em amarelo, com as notas simples de Pedro. Havia também as transcrições da gravação que Roberto fez em seu próprio quarto. A sala ficou mortalmente silenciosa. Os investidores folheavam os papéis, os rostos passando de confusão para choque e, finalmente, para fúria. Eles viam seus próprios nomes em contratos fraudulentos que Tiago e Vanessa prepararam. Roberto, você ficou maluco?
Marina gritou, tentando arrancar os papéis da mesa mais próxima. Isso é um absurdo. É uma má interpretação. São papéis velhos. Ele está confuso. Alguém me ajuda, ele não está bem. Eu nunca estive tão bem, Marina, disse Roberto calmo. Isso é mentira, calúnia, ela gritou. Você não pode provar nada disso, são só papéis. Você tem razão, disse. Roberto, papel pode ser contestado. É por isso que, como você me ensinou, o digital é tão útil. Ele apontou para o telão gigante que Marina havia instalado para mostrar fotos do casal feliz. Pedro apertou um botão em um notebook. O telão se acendeu. Não era uma foto. Era um vídeo. Era o rosto de Marina, Tiago e Vanessa em uma chamada de vídeo. A gravação que Pedro instruiu Roberto a fazer, usando o próprio notebook de Marina, que ela achava que ele nem sabia ligar. A voz de Marina, alta e clara, encheu o salão. E ele assinou. O idiota assinou a transferência do galpão da Zona Sul, achando que era o relatório do frete. O velho é um imbecil. Ele nem sabe ligar um computador. Daqui a 2 meses depois do casamento, tudo isso já é nosso. O vídeo continuou com os 3 brindando a câmera, rindo da burrice de Roberto. Marina ficou branca. O silêncio no salão era total. Ninguém se mexia. Então, as portas dos fundos do salão se abriram. Não eram garçons, eram agentes da polícia econômica. Marina, disse Roberto, a voz cheia de um pesar frio. Tiago, Vanessa, eu acredito que estes senhores gostariam de discutir a interpretação técnica dos seus contratos. O trio foi pego antes que pudesse chegar à saída. Marina não gritou. Ela apenas olhou para Roberto com um ódio puro. Ele não devolveu o olhar. Roberto se virou para seus convidados, que ainda estavam em choque. Meus amigos, ele disse, peço desculpas por esta interrupção. A festa de noivado está cancelada, mas eu gostaria de fazer um anúncio. Ele caminhou até a porta dos fundos e estendeu a mão. Dona Marta deu um passo à frente. Muitos de vocês se lembram de Dona Marta. Ela foi meu braço direito por 20 anos. A partir de amanhã, ela retorna, não como secretária, mas como minha nova gerente-geral de operações. Houve um aplauso surpreso, mas genuíno. E o jovem que organizou esta apresentação, Roberto colocou a mão no ombro de Pedro, será meu novo braço direito na diretoria. Ele vai unir a experiência da Marta com a inteligência da juventude. Ele olhou para a plateia. Minha empresa quase foi destruída porque eu tive vergonha do meu jeito antigo. Eu aprendi minha lição. De hoje em diante, esta empresa vai manter o papel e o computador, porque a honestidade da experiência e a velocidade da tecnologia juntas são imbatíveis. Cada um tem seu valor. Epílogo. Nos meses seguintes, a empresa passou por uma verdadeira modernização. Pedro implementou um sistema digital, mas desta vez um sistema honesto, com travas de segurança. E ao seu lado, Dona Marta garantia que cada transação digital tivesse uma cópia física, auditável, em papel. Roberto começou a ter aulas. 2 vezes por semana, Pedro se sentava com ele e o ensinava o básico. Veja, senhor Roberto, isso é um e-mail. É como uma carta, só que mais rápida. Roberto aprendeu a ler relatórios, mas nunca abandonou suas agendas de capa de couro, que ele agora usava para checar o que o computador diz. Marina, Tiago e Vanessa enfrentaram um processo complicado. A maior surpresa veio quando Marina descobriu durante as audiências que Tiago e Vanessa já a estavam traindo. Eles tinham uma conta separada para onde desviavam o dinheiro que roubavam de Roberto, planejando deixar Marina para trás após o casamento. Toda manhã, às 7 em ponto, Roberto e Dona Marta agora se sentavam na sala da diretoria. O computador gigante de Marina tinha sido substituído pela antiga mesa de madeira dele. O café de hoje está bom, Marta, disse Roberto, lendo o relatório de vendas no computador. E o que o computador diz sobre o seu Miguel? Perguntou Marta, folheando um caderno de papel. Roberto abriu um arquivo. Diz que ele comprou 1000 tijolos. Marta sorriu, olhando sua anotação. E meu papel diz que ele precisa pagar até sexta, senão o aperto de mão dele não vale mais nada. Roberto riu, um som alto e honesto.
Acho que eu confio mais no seu papel, minha amiga. E juntos, eles começaram mais um dia de trabalho, equilibrando o velho e o novo.